Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Missões Nacionais e esse é o quadro Na Missão. Eu me chamo Jéssica, fui convidada para falar um pouco da minha história, de como que surgiu Missões no meu coração. E para falar um pouco sobre como que surgiu Missões na minha vida, eu preciso contar um pouquinho da minha história, de onde eu vim. Eu não vim de um lar cristão, né? Eu sou a primeira filha de 5 irmãs. O meu pai e a minha mãe não são cristãos. E por eles não terem valores cristãos, eu me deparei com um lar desestruturado, né? Onde meu pai era alcoólatra, bebia muito. A minha mãe pegou depressão pós-parto, então desde pequenininha eu conheço a minha mãe depressiva. Por conta disso, ela ficou sem condições de criar as minhas irmãs e a minha avó levou a gente para morar com ela. Então nós fomos criadas pela a minha avó, que o Senhor já recolheu, né? Nesse processo de infância, adolescência, onde eu não fui criada em um lar de valores cristãos, onde eu vi o meu pai e a minha mãe, né? Foi gerado em mim muitos traumas e eu tive uma adolescência muito conturbada por conta disso. Então, dentro de mim havia uma consciência de que não havia mais jeito para a minha história. Era isso mesmo, né? A minha história era isso mesmo, era tudo aquilo que eu havia vivido e com isso todas as feridas emocionais que eu carregava. E eu levava uma vida de tristeza. Por várias vezes eu me via pensando em não viver mais, que era uma carga muito pesada. Por eu ser a primeira filha, ou seja, a filha mais velha, eu tive que criar outras 4 irmãs. Então eu carreguei um peso muito grande desde cedo, desde novinha, ajudando a minha avó em casa, tendo que lidar com várias coisas que eu não tinha estrutura emocional para lidar. Então, por conta disso, acabou que aquele ambiente gerou em mim muitas feridas, né? E com isso eu fui crescendo e vivenciando todos esses traumas que eu trazia desde a infância. A minha história foi mudada a partir de 2012, quando um grupo que estava vindo de Recife, a minha cidade, Exu, Pernambuco, eu sou natural de Exu, Pernambuco, eles estavam vindo em uma operação Jesus Transforma. Até então eu nunca tinha ouvido falar de Igreja Batista, nunca tinha ouvido falar da Operação Jesus Transforma, só que naquele dia eles estavam passando no meu bairro e passaram na minha casa. Ia ter um culto ali na minha rua. Eles me convidaram para aquele culto e eu fui e também levei minhas irmãs. E para a glória do Senhor, naquele culto eu entendi de alguma forma que Jesus estava à nossa procura. E naquele dia, a partir daquele momento, eu entendi que sim, eu não precisava mais sofrer sozinha ou achar que não tinha solução para minha família, para minha casa, para mim e para as minhas irmãs. Porque naquele dia, a semente de que Jesus transforma foi lançada no meu coração. Então, a partir dali, começou uma sede muito grande dentro de mim de eu quero entender como é que eu faço para seguir Jesus. Como é que eu faço para que Jesus transforme a minha vida? Então, a partir dali eu fui instruída. Eu lembro, o pastor na época, o pastor César, fez alguns estudos bíblicos comigo e com minhas irmãs. E a partir dali a gente foi inserido na igreja. A partir do momento que eu fui inserido na igreja, aquele anseio por missões já estava lá dentro de mim, só que eu não sabia muito bem como que fazia para fazer aquilo. Eu só sabia que eu queria fazer a mesma coisa que aquele grupo que tinha vindo de Recife tinha feito por mim e por minhas irmãs. Passou o tempo, alguns anos, um casal missionário veio para nossa cidade, o pastor Gevison e a missionária Cíntia, e eu lembro, em oração, eu senti uma chama queimar muito forte no meu coração por missões. De tal forma que eu já não conseguia mais guardar aquilo. Então eu saí de casa e fui na casa deles e dizer para eles o que estava acontecendo comigo. E aí eu cheguei lá, eu disse, olha pastor, está acontecendo isso, eu não sei como é que eu faço, mas eu sinto, de alguma forma eu tenho que fazer missões. E aí foi quando eles direcionaram para ajudar eles num trabalho que estava nascendo numa comunidade chamada Viração, que é um distrito aqui da nossa cidade. Então, a partir dali, eu comecei a ir para aquele distrito, comecei a acompanhar alguns irmãos. Parecia que aquela chama continuava a queimar muito mais dentro de mim. Então,
Passei um tempo ali auxiliando aqueles irmãos. Eu ia e vinha, né, nos carros que tem de linha aqui. A gente chama alguns de pau de arara, então eu ia nesses carros e voltava. Um pouquinho mais de tempo, aprove o Senhor que surgiu o projeto Radical Sertanejo, que é do qual eu faço parte hoje. Para minha surpresa, a sede do Radical foi ser em Viração, que era o campo onde eu já trabalhava. E aí começou a minha jornada de ir pro Radical, né? Não foi fácil, por eu ser aquela que resolvia tudo em casa, por ser a mais velha, então foi muito difícil para mim. Eu lembro que por várias vezes eu pensei em não sair da minha cidade. Por várias vezes eu me senti com o coração muito pesado. Mas aquilo que estava no meu coração queimava muito mais. Então eu não tinha como impedir aquele sentimento, aquela certeza de que havia uma chama por missões dentro de mim. Então fui enviada para Juazeiro, da Bahia. Lá passei 3 anos servindo ao Senhor, evangelizando com minha dupla, Maria Cinelândia. Depois fui enviada para o sertão do Piauí. Passei mais 2 anos e alguma coisa, quase 3 anos. E hoje, atualmente, estou no sertão pernambucano, auxiliando a minha igreja local, Batista Plenitude. Estou auxiliando em alguns trabalhos missionários que eles têm, inclusive em Viração, né, onde tudo começou. Então o Senhor me permitiu voltar e poder auxiliar o primeiro campo missionário do qual eu fiz parte. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer que Jesus me transformou a minha história. Não só a minha história, mas Ele transformou a história das minhas 4 irmãs. E não só isso, Ele me levantou para que eu pudesse também falar para outras pessoas que Jesus transforma. Então hoje eu me sinto comissionada muito mais pelo Senhor para andar pelo sertão, para falar para o meu povo que Jesus ele é poderoso para transformar qualquer situação. Seja de abuso, seja de violência, seja de um passado tão conturbado ou traumatizado. Jesus pode começar uma história nova a partir de nós.